Nós mulheres gostamos de ter amigas, gostamos de falar, gostamos de dar nossa opinião. Mas aconselhar é diferente de simplesmente manifestar opinião sobre algo ou um fato. A opinião está baseada no que nós pensamos, no conhecimento que nós temos. Aconselhar também, mas com uma diferença que levaremos em conta a outra pessoa, a sua história e os seus sentimentos. Enquanto opinar pode ser feito sem necessariamente que se tenha um vínculo com o outro, aconselhar passa por se estabelecer um grau de intimidade. No aconselhamento, nós temos duas pessoas envolvidas, a aconselhada e a conselheira. Uma que precisa de ajuda e a outra que deseja ajudar. Ambas com disposição para ouvir e para seguir uma caminhada que as aproximará, tendo como base a confiança. Portanto, vá anotando o que a gente vai dizendo agora, porque você depois vai precisar completar no seu caderno de aluno que, olha só, a aconselhada é alguém que gostaria que outra mulher a ajudasse em algumas situações de sua vida, como também a estar mais perto de Deus e apoie na sua caminhada com Cristo. A conselheira, por outro lado, é aquela mulher mais experiente que deseja ajudar alguém, mais nova, na sua vida de forma geral, mas também nessa caminhada cristã. A conselheira não é uma mulher perfeita e ela não necessita ser psicóloga, médica ou pastora, mas sabe, alguém que ame a Deus e que sinta o desejo de ser semelhante a Ele. Alguém que deseja se aproximar e ajudar jovens mulheres a tomarem decisões positivas e se aproximarem cada vez mais de Jesus. Se vamos ajudar as mulheres mais jovens, especialmente aquelas na faixa dos 20, então é importante conhecermos algumas características dessa faixa etária. Bom, é nesse período dos 20 que a gente sai da adolescência para entrar na vida adulta. E dependendo como forem encaradas as transformações ocorridas nesse período entre os 10 e o 20, chegar na fase adulta poderá ser mais fácil ou não. Porém, mesmo que nós tenhamos tido bons momentos e ótimos relacionamentos na fase da adolescência, ainda há o risco, ainda há incertezas, há problemas sociais, existem ainda transformações, a formação intelectual, profissional, decisões no amor, questões sobre a sexualidade, também decisões espirituais que precisam ser tomadas ou consolidadas nessa faixa dos 20. Para nos ajudar nessa questão, nada melhor do que termos aqui a opinião de quem está vivendo este momento. E nós temos hoje aqui 3 lindas moças. Keila, bem-vinda, Keila. Obrigada. Marcele também. Nélia, você também é muito bem-vinda. Vocês aqui vão realmente nos ajudar um bocadinho, viu? Não só para conhecer a mulher dos 20, porque a gente já passou por essa faixa etária, mas quem sabe nos ajudando a recordar realmente quais eram ou quais são, né, as grandes necessidades nesse período da mulher de 20 anos. Muito bem? Então tá. Marcele, vou começar com você. Marcele, quem é a mulher de 20? Como que ela é? Bom, eu que já estou há 4 anos nos 20, vendo por mim e pelas minhas amigas que a gente conversa, é uma mulher à procura de equilíbrio em todas as áreas da vida. Então ela está muito ainda insegura, um pouco angustiada para saber o equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal. Eu compro uma bicicleta ou caso. Então ela está naquela fase. E hoje ela busca muito melhoras no mercado de trabalho. Ela quer se posicionar no mercado de trabalho. Mesmo porque hoje o mundo exige isso. Exige isso da mulher, né? E a mulher quer isso, mas ela também não quer perder a parte de ficar em casa, de quem sabe ter um filho. Então é o momento que ela está escolhendo. Vou casar ou vou comprar uma bicicleta, né? Então ela está procurando o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Legal. Keila, baseado nesse equilíbrio aí, de repente você também concorda com ela nessas questões, pelo que eu pude perceber, né? Confirmação. Mas, na sua opinião, quais são as maiores necessidades da mulher de 20? Né? Em que aspectos a mulher de 20 mais necessita apoio?
Bom, essa fase é uma fase de descobertas, é uma fase onde acontecem muitas coisas novas. Então, essa moça de 20, ela procura, então, como a Marcele comentou, né, esse equilíbrio. E como acontecem muitas coisas e surgem muitas oportunidades, aí vem a dúvida: poxa, o que eu faço? As escolhas, justamente. Como tem muitas oportunidades, quando só tem uma, é aquilo e pronto. Agora, quando aparece um mundo de oportunidades, então vem as dúvidas. E eu coloco a questão da espiritualidade, as dúvidas espirituais, porque quando nós viemos de um lar cristão, é nos passado certas coisas, como isso pode, isso não pode. E nós viemos aquilo, né, como algo assim de costume. Não é explicado muitas vezes. Então, sanar essas dúvidas na questão espiritual. Colocaria também nas questões emocionais, porque é um conflito onde a gente vai colocar em prática aquelas coisas que os nossos pais nos ensinaram. E só que como vão surgindo esses conflitos, o nosso emocional também fica em conflito, né? Porque você vem de um mundo que lhe ensina algumas coisas, mas você está num mundo que lhe ensina outras coisas. Justamente. E daí encontrar o ponto certo para tomar as decisões. E eu penso que quando você menciona o equilíbrio, também isso está relacionado à questão de você saber os limites. Né? O equilíbrio aqui também está relacionado aos limites. Até onde eu posso ir, onde é que isso convém, onde isso vai atrapalhar. Não vai atrapalhar a minha felicidade, não vai atrapalhar os meus sonhos, ou não vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. Né? O que eu posso, o que eu não posso, é muito interessante. Sim. Outro ponto que eu colocaria também é a questão da sexualidade. Né? Que, infelizmente, os nossos pais, eles vêm de uma geração onde eles veem muito existem muitos tabus na mente deles sobre esse assunto. Então, acaba também nos passando informações como pode e isso não pode. E não explica o porquê, como, e a gente acaba procurando informações não seguras, de fontes não seguras, né? De amigos. Quando a gente vai para a faculdade, a gente capta informações de pessoas que nem sempre têm o mesmo princípio, os mesmos valores que os nossos. Na verdade, né? Nessa área, hoje está muito diferente daquilo que a gente sempre aprendeu, né? Daquilo que a palavra de Deus coloca. Mas vocês acham que ainda hoje, no século 21, existe essa barreira entre pais e filhos na questão da sexualidade? Porque às vezes a gente, quando acompanha a televisão, as informações, às vezes entrevistas, programas, a gente vê assim pais extremamente liberais nessa questão da sexualidade em relação àquilo que os filhos podem ou não podem fazer, né? Mas vocês acham que ainda dentro da igreja, os pais de nossa igreja, nossa, eu me coloco aqui junto, somos ainda carregados por tabus, estamos dificultando isso para vocês? Eu acredito que com certeza. Uhum. Porque eu acho que tem diferença entre as pessoas até mesmo de fora terem essa liberdade excessiva com os próprios filhos e não passarem a informação correta. Mas vocês acham que de repente a gente está se omitindo porque tem medo de se posicionar? Ou qual seria o fator que está impedindo? Foi a nossa educação? Porque a gente talvez tenha tido uma educação mais apertadinha, digamos assim, mas vivendo hoje nesse contexto onde está tudo tão liberado e a gente é influenciado por isso também, nós adultos, deveríamos estar sendo mais abertos nessa questão. Quando vocês observam isso, qual é a leitura que vocês fazem? O que estaria impedindo a gente de ser mais aberto nessas questões, de falar mais próximo sobre a sexualidade com vocês? Então, eu acho que o que acontece talvez seja a forma como que uma geração que vai aconselhar passar aqueles princípios mais respeitando o formato com que a geração que está recebendo o conselho vai entender, vai compreender. E daí eu acho que aí entra a questão, é uma questão super importante, é a prática do amor cristão. Que o amor cristão, ele envolve respeito,
E respeito é você respeitar essas diferenças que existem. Então, colocar isso em prática realmente é um pouco difícil, mas isso é crescimento, tanto para quem está aconselhando, como para quem também recebe o conselho. Legal. Respeitar, você entende que é entender a ideia do outro. É isso ou tem mais alguma coisa? O que entende por respeito? Como que eu vou respeitar você? Você não precisa ter a mesma opinião que o outro, mas você tem que mostrar para aquela pessoa que você está aceitando ela, a pessoa, e não a opinião exatamente. O respeito é para com a pessoa e não tanto com a ideia. Isso me faz pensar numa coisa, meninas, assim, ó, porque a gente tem os pais em casa que deveriam ser, a priori, os nossos conselheiros, né? Mas às vezes isso não acontece com facilidade, às vezes com a mãe ou com o pai. Talvez esse seja um dos pontos, Nélia, porque quando o filho vem com uma ideia que é bem diferente da do pai e da mãe, ou ele faz alguma coisa que o pai e a mãe não esperam que ele faça, então, de repente, o pai e a mãe já entram com uma frase que vem agredindo ou criticando, ou rotulando. Quer dizer, vem criticando não só o ato, mas a pessoa, né? Então, de repente, cria barreira e o filho já não consegue mais chegar perto do pai ou perto da mãe e falar e pedir o conselho do pai e da mãe. Que eu acho que na fase dos nossos pais, eles estavam à procura de liberdade de expressão. E hoje a gente tem essa liberdade de expressão e quer exercer. Hoje, em qualquer lugar, a informação está a só um clique. Então, a importância do pai ter essa comunicação, dos pais terem essa comunicação aberta com os filhos. Porque se ele não tiver a comunicação aberta com os filhos, a internet vai ter, a rádio, vários meios de comunicação. Os amigos, eles não, né? Acho que são os mais... Eles não têm medo de falar informação bem aberta, ter uma comunicação aberta. Então, os pais se adaptar a esse novo momento também. Eu vejo essa análise que nós fazemos agora dos pais e eu não critico eles, porque eles estavam em outra geração, eles vieram de uma outra geração, de uma outra educação, de repente até bem mais, né, apertada do que a nossa. Então, eles agem, eles ainda tentam fazer muita coisa, eu acredito. Eles tentam, né, reagir de maneira diferente. Mas, nesse sentido, os pais, eu acho que eles deveriam pensar um pouquinho antes, só que lá atrás, né? Porque hoje acaba dificultando um pouquinho mais a comunicação de acordo com o que eles viveram no passado, quando crianças. Então não deu tempo para a criança no passado, hoje, né, o jovem, o adolescente, ele não vai querer passar tanto tempo, né, com o pai, com a mãe ali dialogando. A outra questão dos pais é que eles amam tanto os filhos que eles querem projetar coisas boas para a vida dos filhos, né? Mas isso nem sempre acontece da maneira que eles querem. Vamos supor, meu filho, eu gostaria muito que ele fosse médico, bem-sucedido, e, enfim, traça uma vida inteira para ele, mas nem sempre acontece da maneira, porque o filho tem a sua própria personalidade, terão as escolhas, né, diferente das escolhas dos pais e da experiência mesmo que os pais viveram. Então, essa projeção positiva até que os pais fazem para os filhos, acaba criando uma certa barreira de comunicação para com os pais, porque ele sabe que se ele abrir o jogo com o pai vai se sentir frustrado, né? Entendi. Fica aí o desafio de a gente conseguir, né, manter os princípios com a mente aberta ainda nos dias de hoje para a gente não vedar essa comunicação. Nélia, eu queria te perguntar uma coisinha. Como que você vê essa questão de uma pessoa mais experiente aconselhando uma mais jovem e conhecendo a cabeça das meninas de hoje, você acha que isso é viável ainda nesse presente, nesse momento, no século XXI, a cabeça aberta e a vida mais liberal da mulher de 20 é de aceitar alguém de mais idade aconselhando? Então, eu acho que a gente tem a tendência de não querer. Até porque a gente, nessa fase,
a gente está querendo se autoafirmar. Não, eu posso, eu dou A conta. independência, né? Exatamente. Só que eu acho que é uma questão de se conscientizar, que isso faz parte também do teu crescimento pessoal, você se conscientizar, você ver não só aquilo que você quer decidir, mas o outro também, e as pessoas mais velhas. Então faz parte do teu crescimento, você aprender esse respeito. Ok, meninas, o que pode impedir o aconselhamento, a busca de um aconselhamento? O que pode impedir? Vocês até, de repente, estão necessitando. As encruzilhadas fazem querer, como você disse, encontrar equilíbrio, encontrar a resposta, tomar a decisão certa, né? Mas e daí? Alguma coisa, às vezes, vocês até gostariam, mas, poxa vida, aquela pessoa, aquela outra, qual é o impedimento para isso? Eu creio que pode ter impedimento, tanto da parte de quem busca o aconselhamento, como da pessoa que vai aconselhar. Um exemplo que eu acho que poderia acontecer com uma moça, de repente, né, ela se sente bloqueada de buscar aconselhamento porque ela teve uma dificuldade no relacionamento com a mãe, por exemplo, ou com a pessoa que exerceu esse papel. É importante que essa moça ela se conscientize de crescer, né, nessa visão, porque ela pode estar criando uma barreira e ela precisa desse aconselhamento, mas ela fica ali com uma barreira, uma insegurança por causa dessa experiência vivida. Exato. Bom, particularmente eu tenho essa dificuldade em confiar, mas o primeiro passo a desenvolver essa confiança e que me barraria, de primeira instância, ao encontrar uma pessoa que fala mal da vida de todo mundo. E isso, para mim, com certeza, eu acredito que ela vai falar mal de mim também. Então, eu não posso me abrir com aquela pessoa que eu tenho a desconfiança de que um dia ela vai falar da minha vida também para outras pessoas. Algo que eu contei, né, com o coração tão aberto para ela. Bom, eu adoro receber conselho. Então, sempre busco pessoas mais velhas para a gente aprender um pouquinho mais. Mas o que me impede, assim, de me aproximar de alguém é não ter a certeza que ela não vai julgar as minhas dúvidas, as minhas incertezas, ou que não vai me dar a segurança de que aquilo na minha vida vai passar. Não, tá tranquilo, assim. Tipo, eu chego pra pessoa assim, nossa, isso é difícil mesmo. Tipo, você tá procurando ajuda, então não mostra que é difícil. Mostrar que para tudo na vida tem solução. Eu acho que eu gosto de pessoas otimistas que vêm e me deem conselhos que realmente vão agregar. Tipo, ninguém vai no médico para se sentir pior, ninguém vai pedir um conselho para se sentir pior. Então, isso da pessoa mostrar que existe solução. Mesmo porque quando vai buscar um conselho, a pessoa já está se sentindo a pior. Exatamente. Tá na pior, né? Ela já Quase está sempre assim. insegura. Então, eu acho que passar segurança, uma pessoa que me passe segurança. Então, eu não vou procurar alguém que também não seja uma referência para mim, que eu não, por exemplo, não gosto do estilo de vida dela, então eu não vou procurar essa pessoa. Eu tenho que ter afinidade com a pessoa. E às vezes, dependendo do tipo de situação que você está vivendo, né, aquela pessoa é a mais adequada, né, porque de repente você descobriu, ela passou por uma situação similar que eu, sabe como poder me ajudar, né? Então, na vida a gente não tem uma única conselheira, a gente pode ter várias pessoas dependendo do momento que a gente está vivendo, a necessidade que a vida está apresentando, né? Eu queria uma final agora aqui para a gente encerrar nessa questão. Duas coisinhas. Uma, qual é o maior medo nesse momento e quem é Deus para vocês nessa fase? Bom, nós estávamos até pensando sobre esse assunto e a Marcele até tocou num ponto bem legal que resume tudo. Nós buscamos nosso equilíbrio. Né? Seja ele emocional, seja ele profissional. E então nosso medo é de não dar conta de nada. É um momento onde nós saímos da casa dos nossos pais, muitas vezes, vamos morar sozinhos, nós trabalhamos, nós nos sustentamos muitas vezes. Então, são fases de desafios que nós enfrentamos, então nós temos medo de não dar conta. Ao mesmo tempo que quer experimentar tudo, poder viver tudo, tem medo de não dar conta. Isso.
Bom, eu acho, assim, pelo menos o meu medo e de outras amigas, que eu tava pensando, né? Vamos ver, medo. É muito de se preocupar tanto com a carreira e esquecer da vida pessoal. Então, é nessa fase que você pode estar perdendo o amor da sua vida. Então, assim, eu tinha muito medo de me preocupar tanto com a minha carreira e perder o amor da minha vida, assim. Tipo, então, o medo de perder as oportunidades que a vida e Deus vai colocando em torno de você. Eu acho que é medo de perder as oportunidades. Então, o medo que eu lembro é também repetindo praticamente o que ela disse, é o medo de não dar conta da vida adulta, porque você de repente se coloca, você vê assim, né, você estava antes com o teu pai, com a tua mãe, agora você está ali tendo que cumprir as obrigações, né, com responsabilidades à tua frente. E aí, será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Esse mundo que está me esperando, ao mesmo tempo você não quer mais ficar lá perto, né, do pai, da mãe. E uma coisa interessante que é com relação à percepção de Deus na minha vida, isso eu vejo que começou a mudar, porque antes era pai e mãe dando a segurança. De repente você se vê numa cidade sozinha, tendo que atravessar a rua, fazer compras, e eu lembro de um dia, assim, eu 24 horas pedindo para Deus, Senhor, por favor, me ajuda, porque naquela esquina ali, por favor, não me deixa ser assaltada. Por favor, me ajuda a não ser atropelada, me ajuda. Então, eu acho que essa percepção de um Deus mais presente na minha vida começou a mudar. Eu comecei a buscar mais a segurança em Deus. Então, eu acho que isso mexeu bastante com a questão espiritual. Deus para vocês, assim, usando uma palavra, você diria Deus é algo agora experimental, é isso? Exatamente. Eu acho que poderia dizer assim, Deus prático. Deus prático, ok. Para você? Para mim, dependência. Dependência. Ele é meu tudo. Meninas, eu quero agradecer muito, porque quando a gente percebe esse desenvolvimento, esse desejo pela vida, independente, mas dependente de Deus, isso nos fortalece como adultos, vendo que a gente está recebendo uma geração que vem consciente do seu papel, né? Por outro lado, eu quero agradecer porque vocês nos ajudaram aqui a colocar algumas questões que vão ser importantes na sequência do nosso seminário, porque o nosso objetivo hoje é ajudar quem está lá do outro lado da telinha a saber como, a entender melhor a mulher de 20 para poder ajudá-lo nessas situações da vida. Tipo, encontrar o equilíbrio, como dar conta de todas as coisas, encontrar os limites, enfim. Muito obrigado, meninas, vocês ajudaram bastante, não só a nós, mas as outras meninas de 20 que estão por aí e que vão ser beneficiadas através dessas que estão sendo preparadas para o aconselhamento. Muito obrigada. Será que aconselhar é alguma coisa simples, do tipo ouvir, falar? Acho que não, né? Sabe de uma coisa? Você e eu agora é que estamos precisando de bons conselhos. Mas eu tenho alguém aqui que vai nos ajudar nisso, que vai nos aconselhar para sabermos como sermos boas conselheiras. É Miriam Montim. Miriam, bem-vinda. A Miriam, amigas, ela tem a formação, ela é mestra em psicolinguística e também ela tem a formação de aconselhamento familiar e educacional. Então, é a pessoa adequada para nos ajudar nesse momento. Miriam, vamos começar do princípio. Isso. E o princípio é colocando em termos bem simples e claros para nós o que realmente significa aconselhamento. Na verdade, Denise, a gente tem quase todo mundo uma visão distorcida do que realmente seja esse aconselhamento. Para nós, aconselhar é chegarmos até uma determinada pessoa e dizermos a ela o que ela deve fazer. É verdade. A grande maioria das pessoas acaba indo por esse caminho. E, na verdade, esse não é o aconselhamento. O aconselhamento, isso, na verdade, você acaba interferindo na vida do outro. E o aconselhamento, ele parte de alguns princípios e a gente vai trabalhar exatamente esses princípios. Então, a gente precisa discutir a primeira coisa, que o aconselhamento é uma arte dialogal. Precisa ter esse processo. O que se propõe a fazer é o quê?
a aflorar as potencialidades de cada um. Se você chega e já passa para ela uma solução pronta, primeiro, você não tem um processo de relação, porque você simplesmente disse uma receita. Sim. Segundo, você não faz com que ela se desenvolva, que essas potencialidades que ela tem, que elas possam vir à tona e ela possa se desenvolver como pessoa. Sim, porque um dos objetivos do aconselhamento é ajudar a pessoa a chegar à maturidade dentro daquele aspecto. Exatamente. Né? Como pessoa e se desenvolver. Então, que ela isso, tá a primeira questão, passa por um processo interrelacional. Por quê? Como você vai conversar com uma pessoa que você não conhece, que você não tem afinidade nenhuma? Então, você precisa ter essa relação. Uma outra situação, ele é um processo que auxilia as pessoas a perceberem, né, que livre e responsavelmente podem superar as suas dificuldades. Você desenvolve as potencialidades para que ela atinja os seus objetivos. Então, é um processo provocativo e estimulante. Relacional sempre, mas ele vai ficar cutucando o outro para que o outro possa se desenvolver e achar as soluções para o seu problema. Diferente do que a gente pensa. Chego, dou uma solução e acabou. Isso, a gente começa a já entender por que às vezes não funciona pai e filho ou mãe e filha. Exatamente. Porque a mãe já vem dizendo... Vem com a receita Vem pronta. com a receita. E na Não verdade tem o que tempo pra... precisa no aconselhamento é fazer com que o outro descubra. Porque na verdade todos nós temos as respostas das nossas aflições, dos nossos questionamentos. Porém, às vezes precisamos de alguém que coloque as nossas ideias em ordem e que nos faça ver que temos essas respostas. Ok. Bom, o professor Bussato, ele acaba colocando esse aconselhamento da seguinte forma: é uma intervenção de forma planejada e orientada. Portanto, não é só intuitivo, você tem que fazer um planejamento. Requer competência e habilidade para observar, escutar. Esse escutar é muito importante, a gente volta nele. Interpretar e fazer boas perguntas. Então, a partir daí, né, do conhecimento que está acontecendo, dos momentos, das dúvidas e dos erros do sujeito. Mas olha, precisamos ter algumas coisas. Veja que essa competência, ela não é uma competência que você precisa fazer uma faculdade, que você precisa fazer um curso específico para isso. Todos nós temos essa habilidade. Tá. Ela está ligada um pouco mais à percepção. Exatamente. Às vezes não é, a pessoa quer falar alguma coisa para você, mas você precisa ler as entrelinhas também. Ou seja, nem tudo que é falado é apenas o que é falado. Às vezes a forma como se fala, o contexto em que acontece. Então a gente precisa estar aberto a interpretar, ouvir isso tudo. Por isso que a gente pode dizer que a gente tem alguns passos necessários para isso. É o que eu ia te perguntar, porque quando a gente vê esses conceitos aqui, e você mencionou bem essa questão de que é um processo, né? Exato. Quando a gente pensa em processo, na minha mente, pelo menos, vem a ideia de alguma coisa que é sequencial. Então, como isso, se tem passo 1, passo 2, passo 3. Isso. Então, no aconselhamento, a gente também tem essa coisa de passos? Com certeza. E precisamos respeitá-los para que a gente possa ouvir, interpretar, questionar e fazer com que essa pessoa tome uma atitude. Então, a gente pode guardar isso aí, ó. Ouvir, interpretar. Qual é o próximo? Que você tinha mencionado? Fazer com que a pessoa tenha uma ação. Ok, é o que a gente vai ver para ir agora. ação. Isso. A primeira, então, parte seria esse acolher. Esse acolher vai, na verdade, se mostrar de que forma? Você mostra-se aberta às colocações que as pessoas fazem e trazem até você. Veja, é muito mais do que você ler a situação e ouvir. Você tem que ver no macro. Por quê? Como as meninas falaram anteriormente, foi interessante que elas já pontuaram isso. Às vezes, você não tem condições, se você já não tem um relacionamento, você não vai conseguir colocar determinadas situações. Se você não tem um relacionamento, por exemplo, uma moça que não teve um relacionamento na adolescência com a mãe, ela dificilmente vai ter uma abertura para falar com outra pessoa. Então, ela precisa ter isso. Então, esse acolher, ou seja, é um não julgar
Ah, isso mas que eu ia te o falar não julgar também. de que forma? Não é, isso que você fez está certo, isso que você fez está errado. É diferente. Esse acolher é sentir como realmente a pessoa se sente. É você olhar no olho do outro, é você estar à disposição para que o outro não tenha barreiras em colocar para você aquilo que ela está precisando. Miriam, agora eu fico pensando assim, que não tem como eu acolher se eu não me desvencilhar de preconceitos. Com Porque certeza. assim, às vezes a gente observa na igreja, é comum às vezes acontecer isso, de as mulheres de mais idade, né, já estão maduras, já passaram por algumas tentações que hoje elas não têm, né? Mas as de 20 têm. Então, elas olham para uma menina de 20, mas olha que absurdo. Né? Comentam entre si, olha, por que vive desse jeito? Pois é, e quer dizer, ainda começa comentam. a rotular aquilo No lá. meu tempo isso não aconteceria nunca, Mas não é assim. Pode ser que não aconteceria daquela forma, com aquele formato. Mas as coisas, na verdade, são cíclicas, elas acontecem. Então, veja, a gente precisa se despir de preconceito, por isso que é muito mais do que apenas ver e ouvir. É não julgar realmente, para você poder estar aberto a receber informações. E essas informações, na verdade, o que você faz? A partir do momento que alguém chega para você e fala assim, olha, Denise, eu estou com o seguinte problema, e você de cara já fala assim, você está errada? Não, que ela está errada, ela já sabe, tanto que ela está precisando, ela está tentando desabafar com alguém, mas não é isso que ela precisa ouvir. Ela precisa, na verdade, um auxílio para se recompor e poder, num processo construtivo, desenvolver algumas coisas, algumas potencialidades que ela já tem, porém estão inertes ainda. É o que a Marcele falou, se Exato. a pessoa já vem me julgando, então isso evita que eu receba ou vá adiante na ideia do aconselhamento. Exatamente, processo de inter-relação. A partir do momento que o aconselhado não confia, não constrói uma relação que possa, de abertura, não tem como você aconselhar. Construir relações, isso a gente vai ter que falar um pouquinho mais, né? Exatamente. O que mais? Que é o próximo passo? Bom, é a personalização, a responsabilização. Ou seja, você vai convidar a pessoa a compreender a situação. Qual a sua contribuição na criação do problema? Veja, é um processo em que o sujeito aconselhado é ativo, não você aconselhador. Você leva o aconselhado a se compreender dentro do problema. Encontrar a resposta e ele correr atrás para a solução. Antes até ter consciência de qual a sua responsabilidade diante da situação. Entendi. Porque é muito fácil você dizer, meus pais não me compreendem, não consigo me relacionar emocionalmente com ninguém. Ou então, mas a igreja estão errados. tipo assim, a igreja, ela não dá muito condições, é muito conservadora, né? Mas eu não tenho responsabilidade. É diferente. Exatamente. É você conseguir colocar no aconselhado qual é a parte que realmente cabe a ele na solução do problema ou na produção do problema. Sim. Porque muitas vezes a gente fica enroscado em determinadas situações porque nós mesmos provocamos. Mas nem sempre temos a consciência de que nós somos a mola propulsora do problema. E que precisamos ser trabalhados. Então, a responsabilidade é bem isso. O sujeito dentro desse processo. Qual é a parte dele, qual é a responsabilidade dele. Ou seja, ele ativo, mas ele se enxergando dentro do problema. Eu só queria fazer um parênteses aqui para as amigas. É o seguinte, queridas, às vezes, nós no Ministério da Mulher temos aquele programa que se chama Amando para a Eternidade, onde a gente tenta ajudar as mulheres cujos maridos não são da igreja a aceitarem a Cristo Jesus. E às vezes a gente vê nitidamente que o marido, ele tem um certo preconceito, ele fica com raiva, ela sofre em casa, mas ela não consegue isso, sabe, Miriam? É enxergar que dentro de algumas situações que ela está vivendo ali, ela realmente está contribuindo, ela é um agente para o problema. Então, em vez de facilitar para que o marido venha para a igreja, ela acaba contribuindo para ele se manter afastado. Então, ela esse processo de responsabilização. A sua responsabilidade em relação
ao fato. Ok. Ela precisa E o saber. próximo passo? O próximo passo é agir. Quem agir? Quem que age? Aí é que tá. Você, como aconselhador, vai levar o outro a agir. Não é você que vai agir. Então, levar o processo a uma conclusão, a criação de estratégias para enfrentar a situação. Veja qual é o objetivo do aconselhamento. É o desenvolvimento de novas competências. É você levar o outro a descobrir quais poderiam ser os caminhos para a solução do problema. É diferente de você falar, eu acho que você deve fazer isso, aquilo e aquilo. Por que isso? Se você já dá a solução, Ele vai veja, esperar que você faça também. quando é que o outro vai ser responsável pelo seu ato? Então você continua no mesmo problema. Então, a partir do momento que ele se sente responsável, ele também precisa ser responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes. Não, e você prepara isso para a vida adulta realmente. Eu fiz isso, por isso, por isso, por isso. Eu levei, eu tive tal determinado comportamento acreditando que devido isso e isso era minha responsabilidade, então agir de tal forma. Miriam, eu percebo que um leva ao outro. Se não Atrelado. existiu o primeiro, não vai existir o segundo nem o Não, terceiro. não Se ele tem não como. se sentir acolhido, ele não vai entender, ele não vai aceitar a minha fala que está induzindo ele a ver que ele tem responsabilidade ali dentro. Exatamente. E se ele não entende que ele tem responsabilidade, ele vai esperar que a ação para mudar o contexto seja minha e não dele. Imagina se ele não se sente acolhido, você diz para a pessoa, olha minha irmã, sinto muito, mas o problema é a senhora, por isso que seu marido não vem para a igreja? É. Como assim? Nunca, o problema é ele que não aceita. É. Mas também, óbvio que a gente não vai chegar dessa forma. Claro. Mas a gente precisa desenvolver esses passos, esses processos, para que a gente possa realmente chegar ao ato final, Sim. que é a ação e esse desenvolvimento de potencialidades. Ok. Miriam, agora sim, a gente até comenta aqui de mulheres que o marido não está na igreja, a gente tem adolescentes, tem jovens que não conseguem se relacionar com os pais, ou então problema sério no relacionamento com o namorado, o noivo, etc., decisões no casamento, enfim. E a gente acaba observando isso no todo, né? E a gente olha e fala assim, puxa, aquela menina está sofrendo, aquela menina tem uma dificuldade. Mas você não vê abertura para chegar. E nem sempre essa pessoa que você percebe com esse sofrimento, com essa dificuldade, ela vai chegar a uma pessoa. E de repente ela nunca vai chegar para você e falar, olha, eu estou com um problema. Mas e como é que a gente faz para ajudar então? Aí é que entra o Ministério da Mulher. E é aí que a gente precisa atuar como cristã. Como eu posso me colocar à disposição como conselheira para alguém que de repente não está ali fechada? Bom, então também precisamos de alguns passos e precisamos Ok. rever algumas coisas. Tá. Se é um relacionamento, veja, deixa de ser por acaso, ele é proposital. Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo muito bem definido, tá? Onde uma mulher espiritualmente já madura, né, já experiente, investe o seu tempo numa mulher mais jovem. Então, o que precisa? Primeira coisa, estabelecer a amizade. Outra coisa é falar e ouvir. E eu vou dizer que a gente precisa mais ouvir do que falar. E se você conseguir estabelecer aí uma parceria de oração, com a parceria de oração é um momento muito especial onde você tem uma abertura muito grande, porque quando a gente vai fazer um pedido de oração, normalmente a gente acaba colocando coisas que nós não colocaríamos em outra situação. Então seria bem interessante porque a gente tem a oportunidade de captar determinadas situações e depois conseguimos trabalhar isso realmente dentro de um aconselhamento espiritual. Emília, se você me permite, eu acho que vou dar um toque para as nossas amigas ali. Por favor. Porque a oração, você sabe que a oração tem poder. Se nós estamos vendo alguém que precisa de ajuda e não estamos conseguindo um meio de chegar até essa pessoa, eu acho que nós podemos começar
Com oração. Em primeiro lugar, vamos começar por aí, porque assim, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida, vai trabalhando na vida dela, e eu vou conseguir criar, ter sabedoria para saber como estabelecer essa amizade. E o Espírito Santo trabalha no coração dela para que ela sinta o desejo, que barreiras vão sendo quebradas, sejam quebradas, e a gente tenha acesso, né? Deus faz isso. Nós estamos com um propósito verdadeiro no coração de ajudar, o Espírito Santo entra em cena. Exatamente, e vai nos colocar como e onde. Agora, como exatamente? Bom, Sim. primeira coisa, você vai ter que buscar uma aconselhada. Ai, Alguém que precisa. Aham. Se você olhar nos jovens, nas moças da sua igreja, com certeza você vai ver até mais que uma pessoa. Escolha uma. Vamos, só, né? uma de cada vez. Uma de cada vez. Veja, estabeleça uma relação amistosa. Acolha, veja o que ela realmente está precisando. Ouça, mas ouça não apenas com o ouvido, ouça com os olhos, ouça com o coração. Despida de preconceitos. Sim. Personalize, quer dizer, responsabilize-a, ajude-a nesse processo de responsabilização e estimule a agir. Agora, na prática, vamos lá, vamos ser bem práticas. Sim. Como que eu vou chegar nessa pessoa? Pois é. Convida para almoçar. Ok. Olha, vou fazer um junta-panelas, vamos juntar um grupo. De repente, você não vai convidá-la apenas Só ela, né? sozinha. Que ela vai se sentir constrangida também, vai achar meio, ficar Mas porque, desconfiada. Peraí, o que essa família está querendo comigo? Né? Sim. O que faz? Proporcione situações em que essa pessoa possa ter um contato maior com você. E você vai observando também, isso vai ajudando, né? Exatamente. Vai criando relações, vai criando vínculos, vai criando amizade e você vai quebrando barreiras aí para você realmente poder se aproximar. Ofereça-se para lhe ensinar alguma atividade. De repente está lá na sua casa, ela fala assim, nossa, o almoço estava gostoso. Olha, se um dia você precisar fazer alguma coisa, eu gosto muito de cozinhar. Se você quiser, vem aprender alguma coisa comigo. O dia que você precisar receber alguém em casa, se você quiser, eu posso ir até a sua casa e lhe ajudar. Pronto. Se ela vê um quadro bonito, alguma coisa, veja alguma coisa de interesse em comum. Você vai estar, na verdade, se aproximando. Uma outra coisa boa, caminhe juntas. Fala, olha, eu gosto de caminhar, todo dia de manhã eu tenho faço a minha caminhada ao ar livre, você não gostaria de vir juntas? É um momento que você pode compartilhar, Sim. não apenas a caminhada, mas a caminhada, a conversa, a Sim. confidência, e você vai crescendo aí para uma amizade maior. Convide para alguma atividade especial das mulheres. Na nossa igreja hoje a gente tem várias atividades. Convide, pode ser que de repente, não, isso aqui não é ainda para minha idade. No entanto, convide de novo. Sim. Em algum momento, essa pessoa vai sentir, poxa vida, essa pessoa tem um carinho tão grande para mim, todas as vezes que acontece alguma coisa, ela lembra de mim. Eu sou lembrada, eu sou acolhida. É verdade. Isso é importante. Ok, eu já tenho a escolhida, eu já vi quem eu gostaria de poder ajudar, estou envolvida, desenvolvendo, amizade, tudo bem. Agora chega o momento de a gente ter aquele encontro, onde eu vou tentar ver se ela fala alguma coisa para eu poder ajudá-la. Como é que acontece isso? Bom, na verdade, veja, o aconselhamento é algo programado. Sim. Então, você tem algumas coisas que você pode programar. Outras é óbvio, as relações humanas, elas não são totalmente óbvias. Sim. Né? Acontecem imprevistos e você Não tem tem que como ser saber, previsível, né? mas algumas coisas tem como você se adiantar. Por exemplo, converse a respeito daquilo que vocês se sentem bem, de assuntos em comum. Né? Discuta compromissos, como você vê a vida, Ok. como você vê determinada situação. Às vezes, por exemplo, aconteceu algo que marcou a sociedade local. Comece por ali. Né? E qual o compromisso, como você vê aquela situação e tudo mais. Veja meios de encontrar alvos em comum, coisas que vocês têm parecido. Planos futuros. Nossa, como foi bom ter essa conversa com você, a gente podia conversar mais. Então veja, informalmente, você já está minando para que ela realmente tenha uma situação em que ela vai se abrir para você e que você está demonstrando ali um acolhimento. Agora, muito importante, todas as vezes que você se encontrar, termine com uma oração. Por quê?
Lembra que nós comentamos? A oração, e você já até colocou, pontuou melhor. A questão da oração, a gente precisa, porque é um momento muito especial. E já já a gente vai comentar alguma coisa a mais a respeito. Agora, quando eu estou nesse encontro, e você tinha mencionado, nós vimos inclusive ali, né, as perguntas certas, né? Isso. Porque você já viu, quando às vezes a gente que já teve filho adolescente, isso é muito comum, a gente às vezes começa a conversar com eles, e daí filho, como foi? E daí as respostas são sempre, muitas vezes, monossilábicas, não é? Sim, não, tudo certo, talvez não, tava bom, normal. Legal, beleza. Legal, pronto. beleza. Mas na hora do aconselhamento, esse tipo de resposta não nos ajuda, não abre as portas para a gente poder conhecer um pouco mais. Então eu vejo que o segredo está na pergunta certa. Exatamente. Como é que a gente Aqui a gente pensa colocou nisso? algumas sugestivas, porque na verdade elas podem abrir um diálogo maior, mais profundo, sem tanta quebra de barreiras. Sim. Veja, por exemplo, quais são seus aspectos positivos e quais são as suas debilidades? Como você se sente frente a alguma coisa, né? Se você tivesse todo um dia livre, o que você faria? Ela não vai dizer sim, não, talvez. Por exemplo, nessa primeira pergunta, a gente já pode, assim, se eu conheço a menina lá da igreja, a moça, eu tenho observado ela, eu já posso ter identificado algumas coisas positivas, né? Com certeza. Então, tipo, eu posso começar por ali assim, olha, eu já reparei que você faz muito bem isso, né? Não sei o quê. Então, ela vai concordar, e normalmente quando a gente coloca assim, a pessoa vai entrando com outro aspecto. Isso até pode ser, mas nesse outro aspecto eu não sou boa. Que já adianta? Sou bonita, sou isso, sou aquilo, mas nenhum moço olha pra mim. Opa, por que não olha? Por que você acha que não olha? Quais seriam os problemas? Então, na verdade, a gente tem que, a partir da devolutiva dela, você faz alguma pergunta que vai continuar nessa conversa, desde que não seja sim, não, talvez. Sim. As respostas não podem, porque a partir do momento que você, lembrando, despida de preconceitos, né? Porque de repente você vai ouvir determinada coisa que você pode até ficar de cabelos arrepiados. Pode acontecer? Qual vai ser a sua reação? Nossa, não, calma. Peça que Deus vai lhe dar a compreensão. Por quê? Para que você também possa ajudar. Então, assim, várias situações. Por exemplo, quais são as maiores barreiras entre você e seus sonhos? Vamos supor, nesse exemplo que você deu agora, da menina que está querendo arranjar um namorado, pois eu sou bonita, mas não tenho namorado, né? Então, quando você mencionou ali, mas por que você acha que está acontecendo isso? Você já entrou nesse item aí, ó. Exatamente. Já calhou, já abriu o caminho para ela conseguir revelar as barreiras para o sonho que é ter um namorado. Esse momento, essa fase de transição da adolescência para a fase adulta é uma fase que, como as meninas falaram, que se procura muito equilíbrio. E esse equilíbrio nem sempre é muito fácil de achar. Veja, olha, em quais duas áreas específicas você gostaria de crescer nos próximos anos? Eu gostaria muito de fazer a faculdade, mas a faculdade que eu estou fazendo nem sempre é aquilo, não está dentro do esperado. Na verdade, cria-se muitas expectativas e essas expectativas acabam deixando as nossas jovens aflitas. Sim. E a gente precisa ajudá-las a resolver. Outra situação bem simples. Qual o seu verso bíblico favorito? E por que ele significa tanto para você? Porque se você pergunta só qual é o verso bíblico favorito, eu gosto do Salmo 23. Senhor, meu pastor, não me faltará. Pronto, acabou. Né? Você não continua o diálogo. Mas por que? O que isso significa na sua vida? Por que isso é importante para você? Então, você começa a ter um diálogo maior, uma relação maior, e você começa realmente a fazer a parte do acolhimento de uma forma diferenciada. Agora eu tive uma dúvida. Pois não. Vamos supor assim, eu coloco isso para ela, tento dar abertura, né? E eu vejo que não sai aquilo que eu gostaria que... Esse retorno. Eu posso, nesse caso, abrir alguma coisa minha, tipo, simples aqui, o verso favorito. Acho que é o Salmo 23. Tá, mas e por quê? Sei lá, porque o pessoal vai dizer, né? Porque eu acho que é legal, bonito e tal. Aí, puxa, mas eu não estou recebendo um retorno maior disso para entendê-lo, para ver o que ele sente, o que ele pensa, o que ela pensa.
eu posso dar a minha opinião, é válido isso para estimular? Num processo de relação, de troca, Uhum. com certeza. Sim. Até porque a gente pode hoje ser o aconselhador, E amanhã está precisando. estar precisando também. E às vezes E a gente não... Quantas vezes a gente não recebeu, exatamente. E às vezes o feedback do seu aconselhado vai exatamente em cima de uma questão, de uma aflição sua também. Então, é um processo de troca, é um processo empático. Nessa parte de troca, vamos já que já você abriu a troca. Então, eu perguntei, ele respondeu, ela está respondendo, mas daqui a pouco nessa resposta vem o questionamento para mim. Ok. Como que eu vou agora entrar, porque vem até a necessidade de uma opinião minha. De repente Essa minha vem a opinião- pergunta, o que você acha disso? É, o você que você está faria? certa? Você acha que eu estou certa ou você acha que eu estou errada? Isso. Então, o que deve embasar essa minha resposta? Quais são as diretrizes? É a minha história de vida, é o que eu leio nos livros, é o que eu vejo nos filmes, é o que está na Bíblia, é uma junção. Veja, na verdade, existe uma junção de coisas. Sim. Não é função do aconselhador, Sim. do conselheiro, de fazer uma devolutiva dizendo está certo ou está errado. É levar o outro à reflexão. Sim. Porque quando ele te pergunta, você acha que eu estou certa ou você acha que eu estou errada, às vezes ela está simplesmente te testando para ver até onde você já se despiu dos preconceitos e até onde ela pode falar, se abrir um pouco mais para você. Sim. Então, na verdade, a Bíblia, que é o nosso manual, ela já dá essa instrução. Veja lá, em Tito 2, como você já mencionou, lá no do verso 6 ao verso 8, o que ela fala? Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Ou seja, a terem responsabilidade, Ok. a se responsabilizar pelos seus próprios atos. E é encontrar o equilíbrio, como elas estão querendo, né? Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não falarem mal de nós. Veja, o seu posicionamento, mesmo que você tenha errado no passado, não é esse o problema. Você pode, inclusive, por você ter errado, você pode ser o exemplo para uma situação nova de alguém que está também numa encruzilhada da vida e não sabe o que fazer. E ela chega exatamente para você e fala assim, como você que já Superou, passou, porque como ela se você venceu. identifica. Aham. Então você tem uma determinada situação. E o que você vai devolver tem uma validade maior. Sim. Aí a gente realmente precisa do quê? Dessa prudência. Primeira Relacionamento coisa, com Deus. relacionamento com Deus. Deus vai colocar na sua boca aquilo que você precisa falar. E quando você precisa falar. Agora, para ele colocar na minha boca o que eu preciso falar, eu preciso ter contato com ele, eu preciso reconhecer a voz, não é? Exatamente. Ó, esse é o passo mais importante do aconselhamento. Não adianta eu me relacionar apenas com o outro. Esse relacionamento é triangular. E se eu quero, e se eu preciso me desenvolver e desenvolver o outro espiritualmente, não tem como eu fazê-lo se não tiver esse triângulo. Nesse triângulo, esse relacionamento com Deus, eu vou estar envolvida com a palavra de Deus, a oração, né, mais uma vez. E dentro desse aspecto da oração, eu acho que uma coisa que a Bíblia fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas no caso do aconselhamento, eu acho que a gente precisa mais do que sabedoria, não é? O que você acha que a gente deveria estar pedindo para Deus nesse momento? 3 coisas que a gente precisa orar. Sim, Sabedoria, sim, porque a gente precisa ter palavras sábias, atitudes sábias, para que a gente possa ajudar. Segundo, temos Paciência. paciência. Veja, o tempo seu é diferente do tempo do outro. Você, muitas vezes, já passou por uma situação semelhante. Portanto, você já teria as respostas, mas o outro precisa experienciar e você precisa respeitar o tempo do outro. sim. E isso requer muita paciência. Outra coisa, misericórdia. Por que misericórdia? É aquele amor que não pede nada em troca. A misericórdia é você doar sem a cobrança. É o que a Nélia estava falando aquela hora, né? Exatamente. Tipo, você me respeita. A misericórdia não existe se não tem respeito também.
Sim. né? Eu aceito o outro, apesar de ele não pensar como eu penso, ou talvez não agir como eu gostaria que ele agisse. Exatamente. Mas o fato de eu ser misericordiosa com ele, paciente, isso pode dar o que ele precisa para começar a refletir e gerar uma mudança, até porque inclusive. nós precisamos pensar da seguinte forma: nós podemos até discutir ideias, pensamentos, mas a gente não discute com a pessoa, a gente discute com aquele pensamento que ela tem. Com a pessoa a gente não pode agir diferente. Ok. Então a gente precisa realmente orar por isso. E veja, o chamado eterno de Cristo a nós não é um determinado lugar ou posição aqui na Terra, mas um profundo relacionamento com Ele. Por que eu estou falando isso? De repente, você que está aí assistindo pode pensar assim: ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho formação acadêmica, eu não fiz um curso de aconselhamento, como que eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Parece que fica uma coisa distante, e não é distante. A partir do momento que a gente consegue fazer realmente o que Deus pede, tendo um pouquinho de técnica, programando, pensando naquelas 3 fases: Acolher, responsabilizar e levar à ação. ação. Pronto. Isso você não precisa passar por um banco de faculdade para poder saber. Mas você pode fazer e despir-se de preconceitos. A gente precisa ter muito essa atividade. Agora, como você vai se tornar então uma orientadora espiritual? Primeira coisa, você vai ter que orar. Sim. Pedir que Deus te Tem que dê. ser uma pessoa espiritual. Exatamente. Não tem como você tem dar como aquilo que ser. você não tem. Segundo, estude o que a Bíblia diz a respeito do problema que o outro está vivendo. Examine seus principais desejos e interesses, as necessidades e as possibilidades do outro. A partir daí, busque oportunidades para que ela coloque em prática o que está sendo decidido. Ajude-a a se responsabilizar e a colocar em ação as suas decisões. Ok. Bom, Miriam, eu até queria te perguntar... Bom, você tem mais alguma coisa para mencionar? Só bem rapidinho. Sim. Coisas que você tem que se lembrar, tá? Com ela. Com ela. Tá. Primeiro, você não pode fazer tudo. No caso, eu ou ela? As duas. As duas. Você como conselheira e a outra como aconselhada. Ok. Por quê? Nós não temos domínio de todas as coisas. A gente não tem como controlar situações também, circunstâncias. Sim, e se tivéssemos, os problemas seriam resolvidos de uma forma muito rápida, tá? Se você não sabe o que quer na vida, tem gente que não sabe. Você vai ter que ficar tentando. Você só vai poder dizer que não gosta de salada de beterraba crua a partir do momento que você experimentar. E nem sempre você precisa de experiência. Nem tudo. Digamos, você não precisa usar uma substância tóxica para saber que aquilo faz mal para você. Então, esse siga tentando é até onde é a experiência concreta, até onde a experiência do outro também pode ser utilizada na minha Agora, vida. isso aí também tem um limite, não é? Porque para algumas coisas a gente não vai seguir tentando. Não. Tipo, vamos pensar num relacionamento. Com certeza. Não é? Não vou ficar passando desse para aquele, para aquele. Não, eu não não tem sei ainda o que como. quero, então fico Mas pulando. o siga tentando siga tentando ver qual é o problema real, Ok. aonde você entra no problema, Sim. é a responsabilidade. Ok. E daí a ação. Ok. Tá? Você lhe dá apoio, mas olha, quem é responsável pelas ações e pelas escolhas é ela. Miriam, eu queria ver agora, assim, ó, os seus conselhos finais em relação a quem deseja viver a prática do aconselhamento. A Bíblia mostra vários exemplos. O maior deles foi Jesus. Jesus tinha tudo que um bom conselheiro tem. E Sim. é isso que a gente tem que ter. Ele tinha tempo a sós com Deus. Ele auxiliava os outros através de histórias, sempre colocando as coisas de uma forma muito concreta para quem estava ouvindo, de uma Didática, forma né? Exatamente. Simples. Simples, que ele conseguia atingir o seu público-alvo. Ele tinha compaixão para as pessoas e ele tinha um amor incondicional. Outro exemplo bíblico fantástico, Noemi e Ruth. Imagina a influência de Noemi, que tirou Ruth de perto da sua família, do seu povo, dos seus costumes e Para segui-la, Ruth, né? Exatamente, seguiu. Por quê? Ela foi acolhida. Então, é essa a grande diferença. Então, a gente precisa pensar
Jesus é o grande exemplo, veja o exemplo de Noemi. E a partir disso, ter as nossas ações. Muito 10. Muito obrigada, Miriam. Foi assim muito especial ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que será de uma ajuda tremenda. Nós somos beneficiados, nós somos aconselhadas, né? Em saber como devemos proceder para sermos aconselhadoras. E você foi peça fundamental. Deus abençoe você na sua vida pessoal, no seu ministério. Amém. Muito obrigada. Então, você está preparada para começar essa experiência no aconselhamento? Bom, se você se empenhar nisso e você começar a perceber o benefício do relacionamento por ter sido uma conselheira, talvez você sinta o desejo de permitir que outras mulheres conheçam como isso pode ser gratificante. Se isso acontecer, então, é o momento de iniciar o ministério do aconselhamento na sua igreja. E eu agora gostaria de passar algumas dicas de como você pode dar início a esse ministério do aconselhamento. Acompanhe aqui um pouquinho na nossa tela para que você possa observar alguns passos, algumas sugestões. Primeira coisa, você deve falar da sua experiência e mencionar para as pessoas de como foi interessante as recompensas que você teve em se envolver no aconselhamento, certo? Então, ao contar a sua experiência, o passo seguinte seria você informar sobre esse ministério no boletim da igreja. As pessoas precisam saber que a partir daquele momento elas vão poder contar com um benefício desse. O terceiro ponto seria que você entregasse questionários para se fazer um levantamento de quem? De pessoas que são interessadas em participar. Então, você deveria ter um questionário separado para as conselheiras e um outro para as aconselhadas. O que você vai colocar nesse questionário? Você vai iniciar colocando perguntas gerais, como, por exemplo, o nome, telefone, aniversário, os hobbies, a ocupação que essa pessoa tem. E junto acrescentar algumas perguntas pessoais. Por exemplo, qual sua maior necessidade em ser ajudada? Isso você vai colocar no questionário da aconselhada. Agora, no questionário da conselheira, seria interessante você colocar uma pergunta no seguinte aspecto: em que você gostaria de ajudar? E nos dois questionários, você poderia colocar a seguinte pergunta: o que você espera desse relacionamento? Tá bom? Um quarto ponto seria que você orasse, pedindo a Deus, então, para conduzi-la, a fim de encontrar a pessoa certa para cada uma daquelas pessoas. Então, olha só um pouquinho, espera um pouquinho aqui comigo. Você vai ter os questionários em mãos, ok? Então, agora você tem aqui alguém tendo necessidade de aconselhamento, vamos supor, na área emocional, né? Marido, enfim, namorado. E você tem alguém que gostaria de ajudar nesse aspecto. Então, é hora de você conseguir fazer análise dos questionários e tentar encaixar aquelas pessoas que vão ter coisas afins ou que vão poder se relacionar melhor, né, ajudando aquela que tem o conteúdo com aquela que está em necessidade, tá bom? Vamos para um outro item aqui, que seria então agora realizar um chá ou um junta-panelas onde as mulheres vão poder se conhecer. E daí esse é o momento que você poderia providenciar mesas pequenas, onde elas poderiam se encontrar, conhecer melhor uma a outra e partilhar o perfil, trocar essas informações pessoais. Então você precisa se certificar de falar a respeito desse novo ministério, explicando para elas que elas necessitam estar preparadas, certo? Para estabelecer alvos tanto de uma parte quanto de outra, e estabeleça também um enfoque para os próximos meses, certo? Lembre as mulheres para que elas permaneçam comprometidas e deem sempre orientações, sugestões para que esse relacionamento perdure. E incentive também para que nessa continuidade elas sempre definam o horário, o local do próximo encontro, e isso é bom fazer antes de terminar essa reunião, tá? Se possível, se você faz um chá num domingo, nesse domingo, na semana seguinte, elas já estariam ali combinando um outro momento. Então, nós
depois desse encontro, lógico, vamos finalizar com uma oração. E veja que daí cada mulher ore já com sua parceira, uma pela outra, apresentando seus pedidos de oração, né, os seus agradecimentos, e isso vai ajudando na construção dessa amizade que a gente precisa desenvolver. E por último, depois de alguns meses, então, marque um encontro geral para todas as mulheres que estão envolvidas nesse programa, né? Que estão nesse relacionamento de aconselhamento. Essa será uma excelente oportunidade para que elas compartilhem testemunhos, né? Bênçãos e histórias que foram construídas durante esse período, as vitórias conquistadas, tá certo? Fica aqui a sugestão para você. E eu gostaria de deixar esse texto, na verdade eu quero ler na minha Bíblia, o que está escrito aqui em Provérbios capítulo 21, verso 17, e aqui diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ou a mulher ao seu amigo ou à sua amiga. Veja, aqui Salomão está proferindo, na verdade, aquilo que nós estamos mencionando. O aconselhamento é algo que nos torna melhores e nos ajuda a que o outro também se sinta melhor e que seja melhor. Aconselhar é algo especial. E que Deus tem nos capacitado para isso. Como mulheres, nós temos essa oportunidade, a facilidade de nos aproximarmos, de abrirmos relacionamentos e de conseguirmos também, através da percepção, observar necessidades que estão acontecendo na vida de cada uma das pessoas. E de forma especial, daquela que nós escolhemos ou quem nos escolheu para compartilhar esse momento de aconselhamento. Meu desejo é que o Espírito Santo ilumine sua vida, que você receba sabedoria do alto, que você desenvolva paciência e a misericórdia de Deus, para que consiga acolher essa pessoa, que você consiga trabalhar de tal forma que ela veja quão responsável ela é no processo desse crescimento, desse amadurecimento, e que juntas vocês consigam encontrar, com o poder de Deus, as soluções para as dificuldades que estão enfrentando ou que essa pessoa está enfrentando. Que Deus possa ser louvado por esse ministério. Você terá recompensas por se envolver, porque não existe nada melhor do que a gente ver a diferença que a gente pode fazer na vida de alguém. Seja feliz com esse ministério, a minha oração por você e por mim também. Um grande abraço!